Eu tenho que pensar porque Paulo, no seu capítulo número 17, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele chega ao Areópago, numa cidade da Grécia chamada Atenas, e a Bíblia nos diz que nesse Areópago, que era um tribunal supremo, aonde se reuniam os maiorais para fazer assim as suas leis e através das leis julgar o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando chega naquele lugar, algo lhe chama a atenção. Ele começa a ver alguns altares adorados alguns altares que estavam assim com seus glórias a Deus. Talvez o povo tinha lhe dado o seu melhor para que aqueles altares viessem mesmo. E sobre a cabeça dos altares estava o nome aos ídolos que ali eram oferecidos. Mas eu posso ver o nome de Ana, o nome de Baal, e alguns outros deuses que não devem adorar. E a Bíblia vai nos dizer que quando Paulo passa os seus olhos assim, ele olha para o lado, ele vê o templo todo esvaziado, quebrado. Assim eu posso ver que a telha de aranha, algumas rachaduras, algumas pedras jogadas por lá, outras lá. Ele vê uma plaquinha escrita assim: ao Deus desconhecido. Quando ele acha brecha para ele falar do Senhor naquele lugar. Aleluia, Deus. E quando ele faz o destaque dizendo: você adora esse Deus sozinho. E sobre ele, vocês não são melhores. Mas eu vim aqui falar desse Deus desconhecido. O Deus que não habita em tempo feito por mão de homem. Deus Mas santo. escolheu para ser santuário da tua glória, da tua graça. O que Paulo estava dizendo? Que o Senhor, ele não está preocupado com o templo adornado, o templo com fachada, o templo bonito, o templo de destaque, mas o nosso Deus está preocupado com o templo da rancura, e o seu coração ele está preparado para receber a sua glória e a sua beleza. Pode não ter valor para o mundo. Pode ser desmantelado para o mundo. Mas para ele te adorou com a Verdade, Jesus. E aquele povo se preocupou em edificar a casa. Vou correr porque a hora está embora. A Bíblia vem nos dizer que aquele povo edifica a casa. Aquele povo prepara o templo. E eu posso crer que na inauguração do templo, a glória de Deus não desceu. E aquele povo fica preocupado. O que está errado? Meu Deus, aleluia. O que está errado? Porque nós fizemos tudo direitinho. Preparamos o templo. Estamos reconstruindo, retificando aquilo que está quebrado. Já trocamos as pedras do altar. Já tiramos as cinzas. Mas peraí, a glória de Deus não desceu, não repousou na casa. O que está acontecendo? Um começa a perguntar para o outro. Às vezes é assim que nós fazemos. Fazemos tudo direitinho. Verdade, aleluia. Nos preocupando com aquilo que está diante dos nossos olhos. Glória a Deus. Não, que eu vou comer o melhor hoje da igreja. Não, que eu vou chegar lá, eu vou gritar, eu vou sapatear.
Não, que eu vou chegar lá, fazer aquela chapinha. Vou chegar lá, Deus vai descer. Ah, o pastor vai ter que me ver, porque hoje eu vou. Estou de perequetada. Estou de perequetado. Só que não adianta. A Bíblia vem nos dizer que agora aquilo que estava errado vem à tona. Sabe por quê? Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus maravilhoso, aleluia! A Bíblia vem nos dizer que aquilo que está debaixo do tapete do Senhor traz a tona. Deus santo, aleluia! Porque em Êxodo 34, verso número 11, o Senhor diz assim: olha, guarda o que eu te ordeno, para que, quando entrares ou estiver Deita aqui, ó. ao alcance daquilo que eu me tenho prometido, eu vou lhe dar entregar a sua mão alguns povos, mas porém, vocês serão sobre eles. O Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 34, verso número 11, Deus estava descendo assim, colocando aquele povo como superior, inferior e destaque no meio das nações que ali estavam. Deus santo, aleluia, O Jesus. Senhor estava colocando aquele povo como referencial, para que quando aquele povo entrasse na terra prometida, eles teriam destaque, eles teriam chegar ali e os povos iriam imitar Israel, ou iriam querer ser igual a Israel. Quando eu olho para os dias de hoje, o negócio vai estreitar um pouquinho. Às vezes eu vejo muitos pastores, pregadores nessas caminhadas que eu faço, pessoas abolindo o Antigo Testamento. Meu Deus, que a aliança antiga passou, e agora é uma nova aliança. Sim. Só que um reflete no outro, o antigo se reflete no novo. Entenda isso. Porque se fosse assim, nós poderíamos arrastar o Antigo Testamento e viver só no novo. Mas não, o Senhor permitiu o antigo e o novo. Por quê? Meu Deus, aleluia. Mas estamos vivendo dias hoje que é um tal de nada a ver. É um tal de tudo forte, é um tal de tudo é rico, tudo convém, sabe? É um negócio aí dentro da igreja, é um tal de interpretar dentro da igreja, deixa eu só falar, tá, gente? Tá? Eu sou neguinho também. Mas é um tal de pessoas entradas na igreja e está vivendo só parte A do versículo onde está escrito: vinde, começai. Só isso. Deus vivo, aleluia! É só vinde e começar. E quando eu olho para isso, eu aprendi assim, no longo da minha vida, que numa fonte que jorra uma água limpa, não pode jogar uma água. Aleluia! Não pode jorrar duas águas da mesma coisa, não pode. Aleluia! Mas você vê pessoas
igreja se sente vergonha. Sabe por quê? Porque a Bíblia vem nos fazer menção que aquele povo agora fere os mandamentos. Eu tive que anotar aqui, irmão, porque é bom para marcar na cabeça. Não, mas o verso número 12 do capítulo 34 de Êxodo está dizendo assim: guarda-te que não faça conflito com os moradores da terra onde há. Deita no colinho da mamãe direitinho. Vem cá, a mamãe segura para que você. não seja por laço no meio de ti. O que o Senhor estava dizendo? Gravando o papai. Que a igreja do Senhor está próximo para entrar na terra prometida. Deus maravilhoso. Peraí, não glorifica não, peraí. Ainda bem que você já glorificou antes, porque eu quero ver se você vai glorificar agora. Mas a Bíblia vem nos dizer que aquele que se embaraça com a coisa dessa terra não entrará na terra prometida. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque temos a consciência hoje, assim pensamos que é assim, que semente santa é só Israel. Se o povo é escolhido, é só Israel. Mas deixa eu aqui te liberar uma verdade da tua vida. E quem sabe até agora você estava nesse sono da indolência, você vai despertar e você vai ver que a situação não é dessa maneira. Aleluia! Porque tem pessoas que estão vivendo achando que é só Israel que é prometido. Né? Somente aqueles que não vêm na escola dominicana, né? Mas ele vai te dar só uma palavra para a tua vida nessa noite. Pois a Bíblia nos diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Com isso, nos deu direito de termos fala mais alto, agora passa do teu inferno, então você é filho, você faz parte da semente celestial, se você é filho, você tem direito, Aleluia, Deus. eita glória. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, vocês são diferentes. Você foi chamado para fazer a diferença. Então, quando entrar naquela terra lá vai ter um povinho lá. Lá vai ter um povinho lá. Então, chega lá, deixa o povinho lá. Não se mistura com aquele povinho. Porque eles vão ser laços no caminho de vocês. Eles vão ser pedras de tropeço no caminho de vocês. Eles vão ser. Eles vão ser barreiras de objetivo. E a Bíblia vem nos dizer: eu louvo a Deus porque Deus confirmado. A palavra quando nós aqui foi lida no capítulo número 59, né, pastor? Verso primeiro, se não me engano, está dizendo com ela para mim? que Você leva ela ali? Vai lá, vai e vem. Vai, ela vai. é Deus, aleluia! O que traz divisão entre nós e Deus é o que, meu irmão? As portas de aleluia. É, Jesus. Pode ler agora, por favor. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluia, Deus. O Senhor está dizendo: aonde está a nossa pedra de tropeço? Meu Deus. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. A Bíblia nos diz que nós fomos chamados para ser sal da terra E luz do mundo.
Meu Deus. Aleluia. E ele está fazendo destaque, dizendo que aquilo que é seu é sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, Deus. Aquilo que é seu não tem comunhão com a folha dessa terra. Verdade, Senhor. Aleluia. Aquilo que é seu não mancha a tua semente, mas guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Oh, Deus santo, aleluia. Deus tremendo, aleluia. A Bíblia nos diz que o pecado agora. Só que o Senhor ele é misericordioso. Não vemos a Deus. Aleluia. Não vemos a Deus por ele. Deus tremendo. Diferente nós não fomos sua misericórdia. Verdade, papai, aleluia. E a Bíblia nos diz que agora Deus decide agir de misericórdia, mas primeiro para a misericórdia acontecer, tem pessoas que não trazem isso no negócio. E acha que pode pecar, e fica meditando. Porque está com a palavra misericórdia na boca, na mente, mas não coloca em ação. Porque para a misericórdia de Deus acontecer, primeiro tem que dar um passo. Eu tenho que tomar uma atitude para que a misericórdia de Deus venha estar sobre a minha vida. E entra um homem sábio, toma uma atitude para aquele povo. A Bíblia nos diz que quando ele sabe, porque a preocupação de Esdra, entenda isso, não era quando foi mencionar o nome dos povos. Ele sabia que por causa do povo ele ia lá, sacrificava lá uma pombinha, uma rolinha, Eu estou segurando o celular, você vai esperar. eu teria posto a mão de volta no negócio. Mas o negócio fica estreito é quando ele escuta que o nome. Então segura aqui, ó, o seu pai. Não aperte, segura. Porque pastor me permita, Você vai não tem que falar. eu não vou brigar com você. Porque o que leva o povo a pecar muitas das vezes não é a imagem daí de baixo que está tudo, mas a imagem daqui de cima. Muitas das vezes o povo se corrompe porque vê que o púlpito está manchado e não tem mais santidade. O povo foi do pecado porque viu que os príncipes, os sacerdotes, os levitas foram o primeiro a lavar a mão na lama. Meu Deus! Eu não estou falando para acusar o pastor aqui, não, pelo amor de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem usado do povo. Ah, o meu pastor pecou, está tranquilo. Meu Deus. Às vezes achamos que o pastor é super-homem, né? Achamos que o pastor é homem de ferro, né? Mas quando eu olho a minha Bíblia, para me encerrar, até a hora que eu vou embora, meu Deus do céu, negócio para fora. 1 Pedro, capítulo número 2. Você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. 1 Pedro, capítulo número 2. Está dizendo algo de suma importância para nossas vidas, que às vezes deixamos de lado e não colocamos. 1 Pedro, capítulo número 2, verso número 5, está dizendo: olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para o seu irmão que está do seu lado. Vai lá com ela. Aponta o dedo para ele como Eu não profeta. posso sair daqui agora. Já que você é profeta. Fica com o dedo apontado Olha aqui. para ele. Olha o dedinho da mamãe. Sabe o que é isso? Você vai dizer algo.
ela vai lá com você, vai lá. Sois edificados. Vamos, Rebeca. Casa espiritual. Sacerdócio santo. Para oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Deus telhado de vizinho de pedra, você pode levar telhado de vizinho, aleluia! Nós temos que entender, meu querido, se ele pegou meio negócio da sua vida, você também é sacerdote! Você não pode lavar a sua mão! Você tem que ser o espelho! Aleluia! Olha porque a Maria pegou também como pegar a tirada! Deixa ela ter com Jesus, levanta com você de Espera aí que eu já vou. Vai lá com a amiguinha, Rebeca. Se a casa é espiritual, essa bagunçada, essa suja. Já vou, já vou. Mas a minha Bíblia diz que se o meu povo, Se o meu povo me chama como eu não se converter, dependendo dos nossos caminhos, então eu confiei no céu e estarei a tua terra. Cadê o povo que vai para essa noite? Aleluia, Deus. Nome do Senhor, Deus tremendo no céu e na terra.
pode parar de gravar aqui. Espera. Vai lá com ela. Vem cá. Vai lá com ela, que ela te leva a xixi, ela te espera fazer xixi. Preparar o nosso altar para que o verdadeiro sacrifício venha ser realizado. Se a mamãe for ali na porta de olhar, você vai lá? Volta, Bibi. Só vive de aparência. E só vive de nome. Só vive de status. Ou se vamos ser igreja Olha lá, ó, vai lá com a tia, ó. aquela que por fora Vai lá não com a tem tia. nada para oferecer. Vai lá. A surpresa ela chama. Fala pra tia que você quer ir. Eu quero ser violenta. Quem vai ser violenta Minha Deus. Deus te merece. Que é no capítulo número 10, no verso do número 1, pelo Deus, agora colocando em ação aquilo que a igreja tem de mais poderoso em nosso nome. A Bíblia nos diz que essa arrasa você. E vendo como estava a casa, ele vai para o joelho. Ele interfere no sacrifício da parte. Ela não escutou, bate na porta. Ele interfere o holocausto da tarde para ir se entregar ao Senhor. Eu não sei, meu querido, como você pensou aqui nessa noite. Não sei como você passou por essa. Não sei como está na sua vida, mas eu quero aqui nessa noite te convidar a interferir. Levanta, canta, surda. Quem está você bem somente para mim? Quem está você bem porque é mais um domingo, é mais um culto, você tem que estar em casa. Mas eu convido você nessa noite a transformar esse momento em um momento sagrado. Então você não teve tempo de adorar ainda, o tempo é agora. Então você não teve tempo de adornar a sua casa, o tempo é agora. Então você ainda não teve tempo de dar o seu melhor sacrifício, o tempo é agora. O momento é sagrado. Não deixe trabalhar o que você pode fazer hoje, meu querido. Se é hoje que Deus vai colocar você tocar no nosso corpo e no nosso hoje. Se é hoje que Deus vai colocar você, apenas o que Deus me pegar mais fácil no meu. Esse é o que porque a Bíblia nos diz que quando eu transformo o meu momento em um momento sagrado, a Bíblia nos diz que eu posso bater. Eu posso pedir. Não importa a circunstância que esteja vivendo. Não importa o que os seus olhos parecem consigo. Mas quando eu transformo o meu momento em momento sagrado, se eu abrir o meu coração e abrir os meus lábios, eu clamar a Ele. Jeremias 33, verso 6. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei quando a gente viu que não sabe. Meu Deus! Não importa o que você está passando, mas se eu pedir, eu vou receber. E não importa o que está diante de mim, a minha Bíblia diz que aqueles que buscam acham. Por isso eu não sei o que você está passando por isso. A pergunta do pastor, a igreja só te vê essa noite porque eu vou entregar a parte, né, Deus? Se porventura você não bateu, bata hoje na porta. Porque
capítulo número 4 de Apocalipse está dizendo: eis que eu esteja oculto uma porta aberta. Eis que olhei para o céu e eu vi uma porta aberta, e uma voz tratava do alto, dizendo: sobe aqui e mostrar-te as coisas que preves ao que aconteceu. O Senhor está te convidando a passar por essa porta hoje. Ah, mas não tem nada dentro do doutor, não tem porta, não tem parede, não se preocupe, meu Deus, aquele que traz a resistência, aquilo que não tem. Se porventura não está vendo porta, Deus vai abrir porta, tem quem vai, não tem parede, Ele vai abrir porta para você. Aleluia, Deus. Pode pedir, porque aquele que clama a mim, eu vou responder. A Bíblia nos diz: aquele que busca acha. Eu não sei o que está dentro de ti, não sei qual o mar que está impedindo. Eu não sei qual é o mar que nessa noite está impossibilitando você de contemplar ou até mesmo de chegar a você. Mas o meu Deus está dizendo para você que aqueles que buscam, acham. Se você vem aqui buscar hoje, você vai achar da porta de escape. Se você vem aqui buscar hoje, não importa se o mal não abrir diante de ti, pode se preparar, porque Ele vai fazer você caminhar sobre as águas nessa noite. Somente quem acredita nisso, joga a tua mão para cima aí, meu querido, e aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Porque essa palavra é fiel e verdadeira para a sua vida. Faz você. Que Deus nos abençoe hoje. Sabe que o teu amor, ele rompe as barreiras das dificuldades sobre a nossa vida. Não cesse de clamar. Somente quem recebeu essa palavra nessa noite, dê mais os braços de vitória neste lugar.